Olá pessoal, muito boa tarde. Nós estamos de volta no ar com Você com Dinheiro, seu programa sobre investimentos, fundos de investimento e mercado financeiro. Como a gente costuma brincar, trazer o almoço da Faria Lima para você, telespectador da BMC News, sempre buscando novos assuntos relevantes que estão em trânsito no mercado de capitais, mas às vezes ficam restritos ao investidor em geral. E hoje mesmo nós estamos com um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre mesa proprietária com o Antônio aqui, sócio fundador da Axia Invest. Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem da Você com Dinheiro. É um prazer participar do seu programa. Sou eu quem agradece a oportunidade. Eu queria começar explicando um pouco desse tema, que é um tema a gente não encontra por aí, né? A gente vê o pessoal falando sobre como ficar bilionário comprando opções binárias, né? A gente vê o pessoal falando como viver de renda depois que você tem 10 milhões investidos, mas a gente não vê o pessoal indo nessas nuances, nessas tecnicidades do mercado. O que você pode fazer de diferente fora do mainstream? Então eu queria que você começasse, Antônio, compartilhando com o público o que é de fato uma mesa proprietária. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tá, Felipe? Eu acho que o tema realmente é muito distante da maioria das pessoas, né? Quando a gente fala em investimento financeiro, obviamente o foco é o cliente investidor, né? Aquele que já tem um grande capital, viver de dividendos, né? Infelizmente não é para a maioria da população brasileira. Você precisa ter um montante, bem relevante para você de fato conseguir viver disso. E o trader que está iniciando agora, né? A pessoa que está saindo da faculdade, que quer realmente entrar no mercado financeiro e não tem capital. Então, a ideia, né? A gente, só por essa introdução, a gente já tem que separar o que é investimento e o que é trading. Perfeito. Né? A pessoa que vai viver de operações diárias, ela está começando uma atividade profissional. Ela não é um investidor nesse momento, ela é de fato alguém que busca iniciar a sua carreira no mercado financeiro. Então, uma mesa proprietária, né, voltando ao que seria uma mesa proprietária, nada mais é do que uma empresa que fornece parte do seu capital para que os traders, aspirantes a traders dessa mesa, possam operar uma parte do capital dessa empresa sem correr o risco do seu próprio patrimônio. Obviamente, esses traders tendo sucesso dentro da nossa mesa, eles vão receber uma parte de todo o resultado que eles fizerem com o nosso capital. Então, a gente fica com 100% de risco e divide com o trader o resultado positivo apenas. Eu acho que uma separação boa de a gente fazer aqui é o investidor recebe pela valorização do seu capital. Então, a fonte de renda do investidor é a valorização do capital investido. Perfeito. O que você está trazendo para a gente na posição de trader, ele está ganhando dinheiro com o trabalho, que é eventualmente esse giro de liquidez de mercado, e no caso da mesa proprietária, você está operando um dinheiro de um terceiro, não é o seu, pelo que eu entendi, não é isso? O capital é da própria mesa, né? Da própria empresa. Do caso da Axia, no caso da mas Axia não do Invest. trader. O trader muitas vezes, então separando, o trader ele pode operar o próprio capital ou pode operar através de uma mesa proprietária, né? O trader que opera o seu próprio capital também não é um investidor. Investidor, na minha concepção, é aquele que coloca o seu dinheiro, por exemplo, numa renda fixa ou numa carteira de ações e espera ele se valorizar, simplesmente isso. Vai ficar posicionado 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, quanto maior o longo prazo, para o investidor você tem mais vantagens. No caso de quem opera no curtíssimo prazo, né, que é o day trade, ou até um trade de swing trade e tal, mais curto, você tem que ter noção que você está exercendo uma atividade dentro do mercado financeiro. Não é simplesmente fazer uma aplicação e deixar que o tempo faça o seu trabalho, digamos assim. O trader ele precisa de fato atuar diariamente dentro dessa carteira dele para ele poder ter resultado. Então, dentro dessa modalidade de trader, ele pode ser um trader que opera a própria conta ou um trader que opera através de empresas como a nossa, como a Axia Invest, que é uma mesa proprietária que fornece o seu capital para que os traders façam as suas operações. Entendeu? E como começou o projeto da Axia, né? Primeiro, o que é de fato essa empresa provedora da mesa? Né, qual a função dela nesse espectro e como começou a própria Axia, né? De onde ela veio, como ela se desenvolveu e como ela opera hoje. Abreviando, para não alongar muito a história, eu comecei a operar o meu capital próprio em 1999, né? Já se vão em 24 anos praticamente, e na época a gente não tinha uma internet banda larga, não tinha acesso a tantos
cursos e gurus aí, youtubers, influencers, tal, que já te dava mais ou menos um caminho. A gente tinha que ser muito mais autodidata naquela época. Então eu passei por todas... Não existia a BMC ainda? Não existia a BMC News, a Você com Dinheiro também não existia. Não existia. Porque, cara, vocês fazem um trabalho muito legal porque vocês auxiliam, né? Vocês abreviam esse acesso à informação, que antigamente era muito mais difícil, né? Voltando para 99, você não tinha uma banda larga, você dificilmente tinha uma literatura do meio em português, né? Você tinha que buscar a maioria da literatura era em inglês, então ainda tinha dificuldade, a barreira da língua, porque a maioria das pessoas não são fluentes em inglês. Então você tinha aí algumas dificuldades que com o passar do tempo vem minimizando. Então eu passei, tá, Felipe, a dificuldade de um trader nesses últimos 24 anos aí de vida, eu senti na pele literalmente tudo que o trader iniciante vem passando. Passei, obviamente, por outros setores de mercado financeiro, trabalhei em algumas corretoras, tive escritórios de investimento, fui gestor de escritórios, enfim. Mas de 2017 a 5 anos atrás, né, vai para 6 anos agora, eu tive essa ideia justamente de montar a mesa proprietária para ter uma atividade financeira voltada de fato para o público trader. Porque é um público que sempre foi, digamos assim, menosprezado pelas grandes corretoras principalmente, que só pensam em grandes captações, em volume financeiro. E o público trader é um público que realmente demanda trabalho para as corretoras, demanda muito atendimento, né? Porque a gente sabe que as operações de curtíssimo prazo, você tem que ter alguém no seu back-office ali dando respostas quase que imediatamente. Então, esse público trader ficou um pouquinho relevado aí a segundo plano dentro das corretoras. Eu sempre gostei, sempre fui voltado muito para a área trader e percebi, né, vendo outras mesas em outros mercados mais maduros, como a Europa, como os Estados Unidos, que a atividade de fato, onde você consegue atender muito bem o trader, é através de uma mesa proprietária. A gente só faz isso, então a gente tem toda uma estrutura empresarial, com uma fonte de capital também, para atender esse público trader 100%, entendeu? Quando você... Então, o trader, nesse caso, nesse formato de estrutura, ele pode começar sem um capital próprio. A ideia é justamente essa, né? Então, se o trader ele tem o capital próprio, ele pode até começar sozinho. Eu não recomendo porque, cara, a gente conhece 1000 histórias ao longo do tempo, você deve conhecer várias outras também, de traders que começaram a operar sozinhos e quebraram a conta e perderam o patrimônio, enfim. Esse tipo de história triste é muito comum. É até por conta dessa situação que esse mercado de trader tem tanta dificuldade realmente de sair aí das sombras, digamos assim. Porque realmente envolve algumas histórias muito tristes de pessoas que operam o seu próprio capital. Quando você opera através da nossa mesa da Axia Invest, você vai ser exposto, obviamente, a um plano de avaliação, você vai ser avaliado dentro de uma conta, obviamente com dinheiro simulado, mas que traduzem exatamente as condições de mercado daquele dia que você está operando. Se o trader ele for avaliado e for aprovado dentro dessa avaliação, aí sim ele mostrou para a gente que está apto a receber uma parte do nosso capital e operar esse capital conosco, entendeu? Ele não coloca o dinheiro dele em risco e do resultado positivo que ele fizer, a gente divide o lucro com ele. Perfeito. Qual é digamos, isso fica à vontade para você ir cravando, se aqui dá para responder, isso por aqui não dá, mas qual que é o montante inicial que você começa numa mesa como essa? Como o volume financeiro você precisa para operar nesse tipo de sistema? Então, nós temos vários traders ali em vários níveis diferentes de capital disponível. Então, a gente tem planos iniciantes, intermediários, avançados, ilimitados. Para um trader que está começando agora, por exemplo, nosso plano de entrada, a gente oferece para o trader um plano para ele operar, se for mini contratos futuros, né, de B3, ele pode operar 5 mini contratos de dólar ou 5 mini contratos de índice. Um mini contrato de dólar, por exemplo, ele tem uma exposição aí de 10 mil reais, 10 mil dólares, desculpa. Então, você dá 5 mini contratos para esse trader operar, independente da variação de conta, positiva ou negativa, ele vai ter do começo ao fim da avaliação dele ou da operação dele dentro da mesa real, esses mesmos 5 mini contratos de entrada, isso no nosso plano de entrada. Conforme o trader vai mostrando consistência ao longo do tempo, a gente vai aumentando a quantidade de capital para ele operar e aumentando também os limites de perda, desde área e global, para que ele consiga também evoluir dentro de um gerenciamento de risco adequado. Porque é aquela história, né? O trader, quanto melhor ele for, melhor também para a mesa, uma vez que a gente divide os resultados dele. Então é importante para nós também fazer o acompanhamento do trader para que ele evolua como trader e a gente consiga maximizar os resultados dele dentro da mesa. Entendeu? E o gerenciamento de risco? Tudo é parametrizado por nós mesmos, pela mesa. Então aquilo que eu te falei, nesses 24 anos de experiência no mercado, um dos grandes problemas que eu detectei aí na atividade de trader é propriamente o gerenciamento de risco. 90% das pessoas não têm um gerenciamento de risco adequado. Ainda mais quando você está começando. Principalmente,
a maioria não tem um gerenciamento adequado e quando você está começando, você não sabe nem o que é um gerenciamento de risco. Exato. Por mais que você ouça falar que é perigoso, que é importante ter um gerenciamento de risco, você não tem uma noção exata, porque muita gente, Felipe, começa operando em simuladores de corretoras, por exemplo, e o que você colocar lá, o simulador aceita. Você vai colocar 50 mini contratos de dólar, o trader não faz a menor ideia de qual é a exposição financeira dele que ele está colocando em risco, não sabe quanto vai variar por ponto, quanto que vai balançar o mercado para cima ou para baixo a cada ponto com uma exposição de 50 mini contratos, e ele está lá meio que ao Deus dará, né? Ele não tem uma plataforma parametrizada para informar para ele. Quando ele vem operar conosco numa mesa proprietária, todas as nossas plataformas são parametrizadas com os limites de perda e quantidade máxima de exposição. Então isso já traz para o trader, mesmo num processo ainda de avaliação, traz muito conhecimento para ele. Porque ele sabe qual é a meta que ele vai precisar fazer naquele período para ser aprovado, qual a quantidade máxima de mini contratos que ele vai poder operar e qual é o limite máximo de perda que ele não pode atingir. Então, ainda que ele não tenha a menor noção de gerenciamento, a hora que ele cai dentro da nossa plataforma, ele passa a entender um pouco melhor esses conceitos. O Luiz Antônio perguntou aqui, a estratégia é de vocês ou só do trader? Ou seja, tem um vale comum de ideias na mesa ou não? Cada um opera o seu de maneira individual? Não, a ideia da mesa é justamente cada um fazer a sua própria estratégia. É Luiz, né, o nome dele? Isso. Então, se o Luiz ele já tiver uma estratégia hoje, que ele conhece, que ele já foi testada e funciona para ele, a gente quer mais é que ele venha operar dentro da mesa com essa estratégia dele que está funcionando. A gente, obviamente, só vai colocar os limites de perda máximo, do plano, dependendo do plano que ele vai operar lá conosco, mas a estratégia é 100% do trader. Tá? Obviamente, a gente tem pessoas aqui do nosso lado, né, do nosso time, um chefe de mesa, por exemplo, que vai entrar em contato com o trader de repente, se ele estiver fazendo ali um overtrading, está operando mais do que a gente acha recomendado, para dar alguns toques, algumas dicas tal, e tentar ir moldando ele para ele melhorar cada vez mais a performance. Mas a estratégia a gente não se envolve, a estratégia é realmente de cada trader. Ou seja, vocês vão acompanhando os traders para ir tentando ajudá-los na evolução, mas vocês não atingem o operacional ali. Você não vai chegar do lado dele e falar, olha, não, isso aqui você vai fazer, isso aqui vai por aqui, ou mandar uma call geral para todo mundo. Isso não. Não, a ideia não é essa. Aliás, a ideia de uma mesa proprietária é justamente a pluralidade de estratégias. Porque se fosse para concentrar todo mundo numa única estratégia, a gente poderia, ou nós, os sócios da própria mesa, operar o nosso capital de uma mesma forma, ou automatizar via robôs, via EAs, tal, automatizar essa estratégia de uma forma só. A ideia nossa é o contrário. Então a gente tem ali um pool de capital e a gente quer várias estratégias dentro desse pool de capital para remunerar da melhor forma possível. Porque de repente você tem um dia ali que a pessoa que for dar um call, por exemplo, está enviesada para compra, o mercado inverte, é mais para venda, você tem ali a mesa inteira praticamente perdendo dinheiro junto. Ao passo que se você tiver vários traders com várias estratégias diferentes, você tem ali várias pessoas compradas, várias pessoas vendidas, e o objetivo é que na maioria, no resultado do final dessa história toda, no final de um mês, a estratégia no total seja positiva. Você entendeu, Luiz? Perfeito. Luiz não, Felipe, desculpa. Luiz é o Luiz foi quem perguntou, tá certo. Espero ter ficado claro. Jeff Neves perguntou aqui se é em home office. Como funciona hoje esse sistema? Cara, até por conta da pandemia, né, a gente teve um incremento muito grande de traders operando via home office. Então, e o Brasil também é um país de dimensões continentais, né? Então, hoje a gente tem mais de 4 mil traders já aprovados na Axie Investing e a grande maioria esmagadora operam tudo home office. Em casa, no escritório, enfim. Quantos, perdão? São mais de 4.500 traders aprovados até hoje. Na pandemia, realmente, a gente teve... Porque muita gente sem uma atividade formal, né, partiu aí para procurar, de repente, um second job, uma receita extra e tal. Então, a gente teve realmente uma procura muito grande na época de pandemia. Agora, né, com a volta à normalidade pós-pandemia, a gente pegou até um escritório maior agora aqui na Faria Lima também, onde a ideia, de fato, é a gente ter uma mesa de operação também com mais posições para poder atender os traders, principalmente aqui de São Paulo, que quiserem operar conosco presencialmente. Para os que estão fora da cidade de São Paulo, não tem problema nenhum, pode operar home office com a gente também, da mesma forma que operaria presencialmente, tá, Felipe? Perfeito. A Giovana perguntou para quem costuma usar estratégias de automação. Por exemplo, eu uso vou falar aqui o nome, não é propaganda não, viu, pessoal? Mas, por exemplo, eu uso um Smart Bot. Dá para trabalhar com a mesa proprietária também ou não? Quando é automatização, vocês preferem não? Não, existe a possibilidade, mas com uma pequena ressalva, tá?
toda a parametrização desse smartbot ou do EA, seja lá qual for o robô que ela vai utilizar para automatizar a estratégia, ela precisa ela mesma parametrizar essa estratégia dela para que fique dentro dos parâmetros da nossa mesa. E ela não pode pegar uma estratégia daquela da lojinha, né? Ela vai lá e puxa uma estratégia pronta. Exatamente. Enfim, a gente não entra também na questão, como a gente permite qualquer tipo de estratégia, desde que de preferência seja vencedora, a gente também permite que o trader utilize uma estratégia automatizada por ele. Mas a parametrização tem que ser dentro dos parâmetros principais da mesa. Porque não adianta ela pegar um robô aí, uma automatização que não tenha um mínimo de gestão de risco, vai cair dentro da mesa, automaticamente vai ser estopado pela mesa no meio da estratégia dela, entendeu? O Luiz trouxe outra pergunta, mesmo Luiz Antônio, sobre a estrutura de remuneração. Então, existe algum tipo de base fixa, não só variável, se é variável quantos por cento? Aí, por exemplo, eu fico pensando o trader que vai querer operar presencialmente, aproveitar o setup e o ar-condicionado da Axia. Aí ele vai até pagar um pouquinho para reparte o custo. Como é que funciona isso? Conta aí pra gente. Não, o custo de toda essa operação de plataforma é 100% Axia. Tá? O custo para quem vai operar presencial também não tem nenhum custo para o trader operar. O que nós fazemos é dar um percentual de repasse para o trader sobre todo o resultado positivo, líquido positivo, porque tem custo de operação, de corretagem e tal, de emolumentos. Então, sobre o resultado líquido, a gente faz o repasse proporcional para a parte do trader, só que nós só pagamos realmente sobre o resultado líquido positivo. Tá? Não tem realmente um salário fixo, esse tipo de coisa. Por outro lado, se ele tiver um resultado negativo, a mesa suporta 100% desse resultado negativo. Então, para o trader, de fato, não tem perda. Né? Até voltando um pouco naquela história que a gente falou da atividade de trader, né? Se é uma atividade que tem aí uma sombra em volta da atividade de trader, é justamente por isso. Né? A grande vantagem de você operar por uma mesa proprietária é que não conheço, e não existe, pelo menos eu em 24 anos nunca vi, um trader, por exemplo, quebrar dentro de uma mesa proprietária. Porque faça chuva, faça sol, bateu naquele limite de perda que está programado, cara, ele vai ser encerrado e ele não consegue abrir a próxima boleta. Ele pode dar cabeçada na parede, morder o teclado, ligar na mesa xingando, porra, me libera, eu tô bom para operar, tal, não sei o quê. Cara, não tem conversa. A mesa ela tá aqui para te fazer a TED, o Pix do seu resultado no mês que vem. Não é para ser bonzinho, não é para ficar passando pano em cima de cara que está num loop desgraçado e quer voltar a operar, tá? Então a gente é muito criterioso nessa questão de gerenciamento de risco. Então ninguém nunca quebra dentro de uma mesa proprietária. Então você já tem só por esse motivo um grande diferencial para o trader operar via mesa proprietária e não operar a sua própria conta. Perfeito. O Helder perguntou aqui se não é melhor operar no intradiário. Acho que a ideia é exatamente sim, essa, né? No mercado nacional, né, que é o que a gente está falando agora, de mini índice e mini dólar, a gente só opera no intraday. Que a ideia é justamente essa. Como é uma atividade, né, e o trader tem que ficar focado diariamente nas atividades, você operar em intradiário, você não corre o risco de gap para o dia seguinte. O gap, para quem não entende aqui, que desculpa, que no meio é difícil a gente você vai usar, embora, né? Enfim, o gap, tá, pessoal, para quem não tem muito contato aí com financeiro, né, Felipe? O gap seria um espaço sem negociação no gráfico entre um dia e outro. Vamos supor que você termina o dia de hoje com uma ação qualquer, lá uma Petrobras da vida, cotada a R$20, por exemplo. Amanhã ela pode abrir de repente a 22 ou abrir a 18. Né? Então você não tem uma negociação contínua dos 20 até os 19,5, 19, 18,5 até chegar nos 18. Você tem um espaço ali sem negociação nenhuma e se você dormir posicionado hoje para amanhã, você já tem esse chamado gap, né, de perda que você não consegue quantificar. É um exemplo, né? Bom. A gente teve o caso da Americanas, né? Não precisa nem tanto. Esse daí é o melhor exemplo que você poderia dar. Tem uma série de coisas que acontecem no mercado fechado que você não tem controle e não consegue operar em cima. É o que eu chamo de surpresinha, né? Você já acorda com a surpresinha no outro dia. Exatamente. Quem dormiu posicionado não tem defesa no dia seguinte do mercado abrir realmente com uma porrada desse tamanho. Né? Então, a situação de lojas americanas é o extremo realmente e serve muito bem como comparação para a gente ter um pouco mais de noção do que é seguro no mercado e o que não é seguro. Porque o que ao longo desses anos todos, eu ouço muita gente bater nisso, cara, que day trade não é uma atividade segura, você se expõe muito, você se arrisca muito, você se alavanca muito. De fato, depende muito dessa alavancagem que o trader vai se expor, fica a critério dele. Mas o chamado longo prazo, para quem está posicionado em carteiras aí, em ações como as lojas americanas, por exemplo, cara, de um dia para o outro você perdeu 75% do seu patrimônio sem direito a defesa nenhuma. Né? Então, cara, será que o day trade é tão arriscado? Eu ouso dizer o contrário, o day trade é muito mais seguro. Todos os traders da nossa mesa, chegou no final do dia, o mercado futuros encerra às 18 horas, ninguém vai dormir posicionado para o dia seguinte, ou seja, você põe a sua cabeça no travesseiro e dorme.
Tá? Se vai vir um tweet lá da Ucrânia ou da Rússia, ou se vai vir alguma coisa lá do Biden, que o mercado já vai abrir estressado no outro dia, cara, os nossos traders já começam o dia seguinte, 9 horas da manhã, 100% líquidos, com a decisão de comprar ou vender de acordo com o cenário que se apresenta na hora. Então, na minha opinião, para quem sabe operar day trade, é muito mais seguro do que você ficar posicionado. Eu me lembro de ter dormido com uma posição específica num determinado carnaval. Esse determinado carnaval foi o carnaval pré-Covid. Cara, esse não escapou ninguém. Não, esse foi um grande trauma. Toda sexta-feira pré-carnaval eu penso muito bem na minha carteira antes de... Acho que esse daí ninguém escapou, né? Não teve jeito realmente. Eu me lembro que eu fui fazer até um cruzeiro no carnaval. Eu de dentro do navio vendo a segunda e terça-feira já S&P, Dow Jones aberto, caindo 5%, 6% cada dia e a nossa bolsa fechada para abrir na quarta-feira de cinzas. Ou seja, cara, não tem defesa. Você tem que pedir para perder o mínimo possível, mas que vai vir a ronca, você sabe que vai vir. Então, para quem opera day trade, que dormiu líquido na sexta-feira pré-carnaval ali de Covid 2020, cara, na quarta-feira de cinzas acordou exatamente com o mesmo patrimônio. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, sim, né? Maravilha. Pessoal, estamos batendo papo aqui com o Antônio da Axia Investing sobre a constituição de uma mesa proprietária e da operação dessa mesa. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo um papo sobre mesa proprietária com o Antônio aqui da Axia Investing. E nós estamos aqui acompanhando, o pessoal comenta, olha, mas será que o Felipe lê o chat, não lê o chat? Não, eu leio o chat, a gente está, inclusive, rodando muitas perguntas hoje. Enquanto eu leio o chat, eu olho também os likes. Pessoal, você que ainda não deu seu like, senta o dedo no joinha, pessoal. Deixa seu like, vamos buscar ali os 300 likes aqui no programa. Vamos lá, pessoal, força no like. Agora, antes de voltar aqui com o Antônio, eu estou recebendo aqui no ponto, o pessoal está com uma notícia de última hora. Pessoal, podem trazer a notícia para a gente? Ô, Rafael, você por aqui, quanto tempo? Eu posso estar sumido aqui do vídeo, mas eu estou aqui no backstage preparando ferramentas para os nossos clientes aqui do Com Dinheiro, sempre com novidades, Felipe. E qual que é a notícia bombástica que você tem para a gente hoje? A notícia bombástica que eu tenho aqui para a gente é que os nossos engenheiros criaram aqui um algoritmo em que você que investe em fundos, coloca o fundo que você tem e o algoritmo vai tentar descobrir fundos muito parecidos e que tenham tido desempenho histórico melhor do que o que você já tem. É o que a gente chama de fundo melhor que o meu. Mas perceba o seguinte, a gente não tem certeza se daqui para frente o fundo que o algoritmo
descobre vai desempenhar melhor do que o que você já tem hoje. Por outro lado, é bom que você já fique atento que existe um fundo com um comportamento muito parecido com o seu e que nos últimos, digamos assim, 12 meses, bateu o fundo que você tem. Essa é a ideia, Felipe. Porque o que acontece? Muitos dos comparadores que existem na internet, você dá 2, 3, 4, 5 fundos, o próprio usuário coloca os fundos e o comparador mostra o desempenho em backtesting. Só que se eu tivesse investimento em fundos, eu sempre ia ficar pensando, será que não tem um fundo com características muito parecidas com o que eu tenho, mas que desempenha melhor que o meu? Faz sentido essa minha pergunta, Felipe? Faz sim, mas cadê? Não escondo o ouro. Como é que eu faço para descobrir se eu estou no melhor fundo ou se tem um fundo melhor que o meu, Rafael? Compartilha aí com a gente. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, aí você me avisa quando a tela estiver compartilhada. E aí, se já estiver compartilhada, vocês devem estar vendo um site com o nome assim, fundomelhorqueomeu.com.br. Dá para ver, Felipe? fundomelhorqueomeu.com.br, não é isso? Eu estou vendo sim. Isso, fundomelhorqueomeu.com.br. É de graça, não vai pedir o seu CPF. Vou digitar aqui de novo. Fundo melhor que o meu. Não vai pedir seu CPF, não vai pedir sua conta bancária, não vai pedir a senha do seu Pix, não vai pedir nada disso. Felipe, fala um fundo bom para ver se o sistema consegue encontrar um que tenha desempenhado melhor ainda. Fala um fundo bom aí, Felipe. Ibiúna Red. Vamos lá. Ibiúna Red. Qual deles eu escolho aqui? Pode pegar o primeiro. Pega o primeiro aqui? O primeiro, isso. Primeiro. Aí o que o sistema vai fazer? O algoritmo vai procurar um fundo que tenha características parecidas, mas que tenha tido um desempenho melhor nos últimos 12 meses, por exemplo. Então, olha que interessante isso aqui. O fundo Ibiúna Red é indiscutivelmente um dos melhores fundos da indústria. É um fundo muito bom. Só que o algoritmo procurou, neste intervalo de tempo, digamos aqui 12 meses, um fundo bem parecido com o Ibiúna Red, mas que historicamente, nos últimos 12 meses, tenha tido um desempenho melhor. E aqui embaixo ele já mostra digamos aqui, um head-to-head, aqui uma comparação de um contra o outro. Então, no mês, o Ibiúna Red deu 1,9, o fundo que foi escolhido pelo algoritmo foi 1,1, mas dos 12 meses, que é o período que eu quero analisar, o fundo escolhido deu 23,8, que é esse Absolute Vertex, contra 20,2 do Ibiúna. E olha que interessante, olha o índice de Sharpe, Felipe, depois você pode dar uma discutida do que é o índice de Sharpe, do Absolute Vertex em relação ao Ibiúna Red. Você tem aqui um índice de Sharpe bem superior. E o Absolute Vertex ainda tem uma volatilidade menor. Essa volatilidade também impacta no Sharpe. Mas para quem é mais visual, olhem esse gráfico aqui. Dá para perceber, Felipe, que eles têm comportamentos muito parecidos? Sim, sim. Mas o Absolute Vertex, nesses 12 meses, teve um desempenho melhor teve um desempenho melhor e com menos vol. Então é isso que a ferramenta vai fazer. Posso colocar outro fundo aqui, que é considerado também muito bom? Diga. Para ver se o algoritmo consegue descobrir um que tenha desempenhado melhor? Posso colocar? Manda bala. Equitas Selection. Grande casa Equitas, muito famosa. Fundos bastante famosos com desempenho que atraiu muitos cotistas. E aí vamos ver se o algoritmo descobre algum fundo que tenha um desempenho ligeiramente melhor. E ele descobriu. O que é bonito aqui do algoritmo é que só com matemática ele descobriu um fundo chamado esse Trend Small Caps, com desempenho muito parecido. Você vê que o jeitão dos fundos, eles são parecidos, mas com desempenho melhor. E, de novo, o fundo que o algoritmo descobriu, dá para perceber aqui que tem uma volatilidade menor? Dá para perceber? Então, o Equitas era 31% de volatilidade anualizada, o que ele descobriu foi 27,8%. Felipe, antes você pergunte, não tem que pagar nada para usar isso, é só entrar no Fundo Melhor que o Meu, é uma ferramenta powered by com dinheiro, né? E essa ferramenta você pode usar para já está livre para os usuários testarem esta ferramenta. Você quer testar mais algum fundo aí, Felipe?
Não, acho que tá ótimo, Rafael. Muito obrigado pela participação. O pessoal tava com saudade aqui, viu? Ótimo, eu volto, mas enquanto eu não volto, eu tô aqui programando, você entendeu? Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Então, você que está chegando agora, então, foi lançada hoje a ferramenta Fundo Melhor Que o Meu. Então, fundomelhorqueomeu.com.br, você consegue acessar, a ferramenta é gratuita. Quem ainda não conhecia o programa, essa é uma ferramenta com dinheiro, por isso que a gente fez essa brincadeira aqui. Então, podem visitar e aproveitem, fiquem à vontade, ferramenta absolutamente gratuita. Rafael, muito obrigado pela sua participação, aguardamos o seu retorno à bancada. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Antônio, voltando aqui ao tema de mesa proprietária. Você comentou sobre alguns limites de perda, você citou alguns exemplos de mini. Queria fazer uma pergunta. Na mesa, você opera só futuro ou entra mercado à vista também? Não, na verdade a gente tem 5 mercados diferentes, tá, que a gente disponibiliza na mesa. Mercado futuros de dólar índice, o mercado nacional ações B3, né? Então, para quem gosta de operar papéis ou mercado à vista de ações, você tem a possibilidade, mas obviamente só day trade também, mesmo no mercado à vista só day trade. Você tem o mercado internacional de Forex, para quem também não conhece muito bem, é o mercado de moedas, né? Você pode operar pares aí, euro-dólar, dólar-libra, franco suíço contra o ien, enfim. Todos os pares de moedas, a gente tem mais de 50 pares de moedas disponíveis na nossa mesa de Forex. Você tem o mercado de índices internacionais, para quem gosta de operar Dow Jones, S&P, sei lá, a Bolsa CAC de Paris, FTSE de Londres, a Bolsa de Tóquio. Então, a gente disponibiliza as 10 principais bolsas, também internacionais, para operar dentro da nossa mesa. Um plano de ações americanas e o novíssimo plano nosso também de criptomoedas, né? Que é um tema que vem despertando a curiosidade aí dos traders. Então, a gente também tem recém-lançado um plano de criptomoedas também. Tá? Agora, então, o mercado futuro gera mais exposição, né? Sim, você tem, na verdade, mais alavancagem, né? Então, a grande diferença, por exemplo, de você operar um mercado futuro brasileiro ou um mercado, por exemplo, de ações americanas, a gente fornece mais exposição, mais alavancagem, obviamente, no futuro nacional, mas, por outro lado, no de ações americanas, a gente permite que o trader carregue essa posição ao longo do tempo. Como a exposição é um pouquinho menor, menos alavancada, a gente permite que ele fique posicionado e não precise, por exemplo, como no mercado de futuros, encerrar no day trade mesmo. Bem, então, se eu opero o mercado à vista, eu ainda tenho essa chance de dormir comprado. No mercado à vista de ações nacional, não. Porque o risco de gap da nossa bolsa ele é muito maior, né? Justo. Então, no mercado internacional de ações americanas, né, no à vista de ações, a gente permite que o trader, não só de ações, tá? Todos os nossos planos internacionais, o de Forex também, a gente permite que o trader durma posicionado. Mas no mercado nacional, tanto de futuros quanto de ações à vista, só day trade mesmo. Muito bem, então... Por conta desse nosso cenário, que infelizmente não dá para a gente dormir tranquilo posicionado aí no mercado nacional. Você comentou um pouco sobre o desconhecimento, acho que esse é o ponto fundamental, o desconhecimento da gestão de risco, né? E antes de você fazer uma gestão de risco ruim, o problema é você nem saber que precisava ter feito, né? E a outra coisa, eventualmente, você ficar duro. Esquecer desses detalhes, né? Você dorme comprado que você não pensou que poderia ter um gap, você esquece que as notícias não fecham junto com o mercado. Agora, o que mais você pode compartilhar com a gente de ciladas, de principais ciladas que o trader que está começando especialmente cai e isso eventualmente leva a quebrar a operação e gera essa fama negativa, como você comentou. Sim. São duas coisas, basicamente, que são as ciladas aí para quem começa no mercado financeiro. Sem dúvida, sem medo de errar, Felipe, eu posso falar para você que é a gestão de risco, que a gente já falou agora há pouco, e a alavancagem. A gente tem atualmente aí as corretoras, né, diminuindo muito a margem para você operar um mini contrato, por exemplo. Se operar um contrato de mini índice, a corretora atualmente exige R$100. Já foi até menos, né? A CVM fez um trabalho aí para aumentar um pouquinho a margem. Mas, na minha opinião, ainda continua muito baixa. E isso faz com que o trader se alavanque sem saber o que ele está fazendo. Ele vê quanto é que ele precisa de margem, eu preciso de R$100. Se eu for 1.000, então já posso usar 10 mini contratos para operar. Cara, eu recomendo que o cara use pelo menos um mini contrato para cada R$1.000 que ele tiver na conta.
Esse 100 que a corretora passa para ele, cara, é um mínimo exigido aí obrigatório pela própria B3. Então você tenha realmente um discernimento melhor dos níveis de alavancagem e qual vai ser a sua exposição lá na ponta. Porque o seu capital não vai variar em cima do valor de margem que você tem depositado na corretora, e sim em cima da exposição financeira que essa margem usada à exaustão ela vai te proporcionar. Então vamos supor, só para a gente ter uma ideia, se a gente pegar um capital de R$1.000, só para arredondar a conta, se você tiver uma alavancagem de 1 para 100, você vai ter uma exposição de R$100 mil, tá certo? Com um capital com uma margem de R$1.000 na conta. Sim. Se esse ativo que você estiver operando, de repente, variar 0,5% no dia, negativamente 0,5%, o impacto sobre a sua margem de R$1.000 é de 50%. Então você vai ter realmente uma perda muito maior, talvez, do que você estava disposto a suportar, e vai perder isso daqui sem saber o motivo. Fala assim, pô, mas o ativo só variou 0,5%, como é que eu perdi 50% do meu patrimônio? É justamente o problema da alavancagem. As pessoas utilizam a alavancagem de uma forma totalmente inadequada e não fazem ideia da exposição final que essa posição está causando para ele. E, obviamente, a segunda é aquela que a gente já falou bastante, a gestão de risco. Você ter uma gestão de risco é ruim, uma má gestão de risco é ruim, você não saber o que é uma gestão de risco é pior ainda. E eu afirmo também categoricamente, sem medo de errar, 80% das pessoas que operam hoje não fazem ideia do que é de fato uma gestão de risco. Então, uma brincadeira que eu faço, mas que faz total sentido, é que quando o trader opera por uma mesa proprietária, a empresa acaba servindo como uma terceirização da consciência do trader. Ou seja, ele pode até não saber muito bem o que ele está fazendo, mas do lado de cá tem alguém que parametrizou aquilo para que ele não quebre de jeito nenhum. Entendeu? Obviamente ele pode quebrar aquela conta, aquela margem que a gente oferece para ele operar, mas o patrimônio dele, o capital dele está preservado e o capital da mesa também, porque é o nosso business, né? Você tem ali o ajuste você compra um futuro, tem o ajuste diário, você está sempre pensando, olha, se eu tenho R$1.000 aqui, eu vou operar no máximo que der, só que em 2, 3 dias de ajuste muito na contramão. 2, 3 dias você está sendo muito otimista. A galera que coloca realmente uma margem na corretora, é começo de carreira, né? Infelizmente isso acontece muito. Tem até aquela fatídica pesquisa dos 90% dos day traders são perdedores. Feita pela GV. Dessa pesquisa para lá acabou o sossego na minha vida, né? Não tem um lugar que eu vá que os caras não me lembrem dessa pesquisa, mas eu compactuo com o número, acredito de fato que ele seja verdadeiro. Não porque é impossível, mas por conta das pessoas não saberem de fato o que estão fazendo, tá, Felipe? Mas enfim, a maioria dos traders colocam uma margem ali de R$1.000, R$5.000, R$10.000 na corretora. Muitas vezes os caras são estopados em 10, 15 minutos de operação, né? Porque você está num nível de alavancagem que não te permite a variação, talvez para quem opera dólar sabe que é muito pouco, uma variação é de 10 pontos. Tamanha a exposição que você está, tamanha a movimentação que você vai ter nessa exposição em cima da sua margem. Ou seja, se você tiver uma depreciação de margem de 75%, na maioria das corretoras eles vão te zerar na hora. Independente se o mercado vai voltar depois ou não, aquela história, mas a corretora me zerou e o mercado voltou. Cara, sinto muito, você devia ter se programado antes de chegar àquele ponto, porque do jeito que voltou, poderia não voltar e você ficar com a sua conta negativa na corretora e a corretora te executar, inclusive, que você não tem. Né? Que muitas vezes o trader iniciante, ele fala, não, vou pôr R$10.000 na corretora, se eu perder, o máximo que eu vou perder é R$10.000. Não é. Se tiver algum leilão, nesse exemplo, por exemplo, de Americanas, né? Se você de repente tiver alavancado um pouco mais do que deveria, caiu 75%, se você tiver alavancado 2 vezes o seu capital, é 150% de queda, ou seja, você tem 50% do que você tinha no dia anterior que você vai ter que pagar a mais que você ficou devendo na corretora. E vai ser executado, né? A corretora está cheia de advogado, é para isso aí. Então tem que ficar muito atento com a questão da alavancagem, porque é de fato os 2 motivos que mais acabam com a carreira do trader. É a alavancagem e a falta de gestão de risco. Muito bem, estamos aqui batendo esse papo sobre mesa proprietária, sobre operações, como trabalhar com trade, né? E aí aqui é importante a gente frisar essa distinção do que é investimento e do que é executar o trade como um serviço, né? E para esclarecer as nossas dúvidas, temos aqui o Antônio da Axia Investing e daqui a pouquinho a gente volta com o 3º e último bloco do programa Você com Dinheiro de hoje. Até lá! PMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta aí com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo aqui um papo sobre trade e mesa proprietária. Você que está nos acompanhando, o que eu tenho aqui agora a pedir na volta do intervalo? O seu like. Pessoal, Regis, estou acompanhando você aqui, Helder Silva, Patrick Assis, o Viajando, tem a sua pergunta aqui, a gente já vai esclarecer sua dúvida. Pessoal, deixa o seu like, vamos cumprir aí os 300 likes do programa, pessoal. Ajude aí o programa a atingir suas metas. E o pessoal está perguntando aqui, Antônio, sobre como funciona, a gente já batido o papo sobre esse sistema de remuneração, mas como funciona o percentual que é distribuído? Tem um ramp-up, tem um percentual fixo, como funciona depois da avaliação, né, dos resultados, a distribuição disso entre mesa e trader? Não, perfeito. Excelente pergunta, Felipe. É uma dúvida aí da maioria das pessoas, né? Poxa, eu vou operar através de uma mesa, a maior parte do resultado vai ficar para a mesa, eu vou ficar com uma parte pequena. Eu tenho a dizer que é muito pelo contrário, tá? Porque eu, como já fui trader durante muito tempo, eu sei que principalmente o início da carreira de trader é realmente bem desafiador. Você tem ali muito tempo de estudo e tal e precisa fazer uma receita relativamente rápida. Então a gente abre mão dessa fatia maior justamente a favor do trader. Então, na nossa mesa, nós temos dois produtos diferentes, tá? A gente tem os planos iniciante, intermediário e avançado, que o percentual de repasse ele pode chegar até o máximo de 85%. Nos planos ilimitados, o trader ele já entra na mesa com 85% de repasse. O benefício que nós temos para novos traders é que todos os traders, então, esse trader que fez a pergunta, que está nos assistindo, se ele entrar hoje, por exemplo, para operar na nossa mesa, ele vai ter 6 meses com 100% de repasse para ele, tá? Ou seja, a gente vai investir na carreira desse trader durante 6 meses, a partir do 6º mês que ele vai começar a dividir uma parte desse resultado conosco. Então, é justamente para ajudar nesse começo de carreira do trader, a gente faz isso daí para que o nosso negócio seja sustentável no longo prazo. Então, o trader, no começo, ele precisa de uma fatia maior do resultado, depois que ele já tiver mais ou menos consistente, a gente faz a divisão. Se for no plano ilimitado, por exemplo, aí sim a gente vai ficar com 15% e vai remunerar o trader com 85%. Perfeito. Como funciona o onboarding do trader? Então, primeiro, qual a taxa de o percentual de aprovação, né, no processo, né? Você comentou primeiro período de simulação, depois os aprovados ingressam. Qual a taxa de sucesso nesse processo e quais outros tipos de preparativos vocês utilizam durante esse período pré-ingresso do trader? Tá. Pré-ingresso, né? Então, para aquele trader que está iniciando, não sabe muito bem por onde começar, a gente tem alguns cursos gratuitos que a gente fornece para o trader, mas, de novo, né? A parte educacional é a parte mais importante da história. O trader ele precisa fazer a avaliação para entrar na nossa mesa a partir do momento que ele estiver seguro para operar, né? Que ele tiver já conhecimento de mercado, um certo tempo de tela. Júnior, cara, nunca abri uma plataforma na vida, posso fazer a sua avaliação? Pode, mas o percentual de sucesso desse trader vai ser muito menor. Então, a gente tem, percentualmente falando, né, o público ele é muito homogêneo, mas a gente tem aí uma taxa de aprovação entre 15% e 20%
das pessoas que tentam fazer avaliação na nossa mesa. Costumo até comparar com o concurso público, né? Não é se você vai passar, é quando. Depende de você realmente estudar, se dedicar, se é aquilo realmente que você quer fazer. Voltando, né, àquela fatídica pesquisa até da FGV, eu acho que os 10% de traders de sucesso refletem de fato a realidade, como qualquer atividade de alta performance que a gente tem na nossa vida, né, Felipe? Se você pegar aí o percentual de jogadores de futebol que tem sucesso, cara, é muito menos de 5%. Pegar um vestibular da FUVEST aqui em São Paulo, por exemplo, estou com uma filha quase nessa idade já de vestibular, tenho acompanhado bastante, de cada 100 mil inscritos, você tem 8 mil aprovados, e desses 8 mil, menos de 4 mil completam a graduação. Então você tem menos de 4% de pessoas que terminam a graduação, o que não é certeza de sucesso na profissão. Você simplesmente se formou, você pegou o diploma. Dali para frente você vai ter mais um tempo aí de jornada. Enfim, então acho que qualquer atividade de alta performance que a pessoa queira seguir, ela tem que saber que a maior parte das pessoas realmente não são vencedoras nas suas atividades. A verdade é essa. Então, é muito bom pontuar isso, porque a gente vê muita gente vendendo o canto da sereia e fazendo um desserviço, que é só você abrir a plataforma, de repente num dia bom, você vai fazer 50 mil reais no dia, vai postar foto de Lamborghini alugada, de jatinho alugado, caramba, para tentar vender curso. Não faz muito sentido o cara ele vender um curso de R$1.000 e postar que ele fez 100 mil reais de resultado no Tem dia. alguma coisa errada, né? Porque então, se ele faz 100 mil reais em uma hora, o que ele... Imagina o tempo que ele gastou gravando o curso, né? Então é até um alerta aí para muita gente que nos assiste, para evitar realmente cair nessa facilidade, porque nada nessa vida é fácil e na atividade de trader também não é, tá? É possível, mas não é fácil do jeito que as pessoas querem vender. Então, depois dessa aprovação, o processo de onboarding a gente descomplicou o máximo possível também. Então, hoje todos os contratos, assim que o trader ele é aprovado, ele recebe obviamente um e-mail sendo parabenizado pela aprovação. A gente já encaminha para ele um contrato digital onde ele vai ter que anexar o seu documento, né, uma CNH, um comprovante de endereço, já assina o contrato digital conosco. O nosso jurídico recebendo esse contrato, estando tudo em ordem, em no máximo 48 horas ele já recebe o acesso para operar a nossa conta real e já receber até o Pix no final do mês se tiver resultado. Pessoal, então é algo bem realmente, para quem busca uma atividade extra e tal, é algo realmente bem dinâmico para o pessoal não perder tempo mesmo. Agora vocês têm dentro da Axia um braço educacional também, né? Sim, nós temos, mas de novo, né, o nosso foco principal é uma mesa proprietária, o nosso braço educacional é um complemento, né? Então a gente agora também voltando às atividades normais de pandemia, a gente deve voltar também com cursos presenciais, esse tipo de coisa, para a formação também de traders. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio de novo, bem ativo hoje, que essa aqui eu tinha feito no intervalo, parece brincadeira. Vocês usam Profit lá como plataforma também? Sim, todos os nossos planos de avaliação de mercado nacional, né, dólar futuro, índice futuro ou mercado nacional de ações é 100% feito em cima do Profit Chart da Nelogic. Aí o pessoal também pergunta se o stop é diário ou por operação. Como funciona, se é que você pode revelar alguma coisa, claro. Mas esses principais highlights digamos, do plano de segurança da mesa. Dentro dos nossos parâmetros hoje, você não tem nem o stop diário, nem por operação. Lembra no começo do nosso bate-papo que a gente falou que cada trader tem a sua estratégia, pode usar a estratégia que quiser, desde que não atinja os limites de perda estipulados? Então, hoje a gente coloca um limite de perda global por plano. Então, um exemplo, é um plano avançado. O trader ele vai poder operar no início, tá? 25 mini contratos e um limite de perda global de R$4.000. Ou seja, o saldo líquido dele, global, não pode atingir R$4.000 de perda, senão ele vai ser eliminado. Então, dentro desses R$4.000, ele que vai fazer o ajuste, por exemplo, do stop técnico dele, né? Até que ponto ele vai aceitar realmente correr o risco naquela operação. E ele também que vai ajustar dentro desse limite global de 4.000, se ele vai colocar o stop dele diário ou não. Obviamente, eu sugiro fortemente que você não entre numa operação sem saber onde você vai estopá-la, né? Então, a gente deixa a critério do trader para que dentro da estratégia dele ele use um stop que faça sentido. Que eu não posso, de repente, chegar numa estratégia sua, tá, Felipe? Que eu não sei qual é o seu objetivo de pontos e falar, olha, nessa operação você é obrigado a colocar um stop, por exemplo, de 50 pontos no dólar. Cara, se for numa estratégia de scalping, por exemplo, é muito stop. Se for numa estratégia um pouquinho mais longa, se estiver usando um gráfico de 1 hora, por exemplo, de repente, do jeito que o mercado, dependendo do dia que o mercado está balançando, pode ser um stop muito curto. Então, você que tem a sua estratégia própria, você tem que definir aonde vai ser o stop daquela operação, entendeu? A única coisa que a gente exige e parametriza é que seja dentro, por exemplo, desse stop global de R$4.000 do plano que eu dei como exemplo. Muito bem. Pessoal, hoje nós estivemos aqui com
o Antônio Samad Júnior, né, o Júnior, da Axia Investing, né, batendo esse papo sobre trade e a mesa proprietária, quais são os desafios e as vantagens de operar via esse caminho. Antônio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui conosco e, sobretudo, por compartilhar um pouco disso com a nossa audiência. Imagina, Felipe, eu que agradeço aí a oportunidade, né? É sempre bom a gente falar de uma atividade que é meio distante da maioria das pessoas. A gente está 5 anos aí já nessa briga, mas ainda está engatinhando esse mercado no Brasil, então é bom trazer uma informação para as pessoas. E queria deixar a Axia Investing também à disposição para quem quiser tirar dúvidas. O nosso perfil no Insta é o @AxiaInvesting, tem muita informação lá, segue a gente e tal, que vai ser... Faço uma live também toda quinta-feira às 19h30. Se tiver alguém que não conseguiu tirar a dúvida agora, às 19h30, toda quinta-feira, eu estou lá tirando a dúvida dos internautas. Maravilha. Para se inscrever nos processos e tentar contato com a Axia, tem um site? Tudo via site, axiainvesting.com.br. A gente tem o atendimento via WhatsApp das 9 às 18, durante todo o horário de pregão tem o pessoal lá de atendimento e tem ali também muita informação, tem os planos, lá os parâmetros de cada plano. Então é super fácil de achar a gente. Né? Maravilha, Antônio, muito obrigado. Pessoal, você que acompanhou Você com o Dinheiro de hoje, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Muito obrigado ainda mais pelo seu like. Ficamos por aqui com Você com o Dinheiro. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado. Nossa querida Débora Oliveira. Até amanhã com mais Você com o Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.